Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, doutora Ivanida Oliveira Selva, Subprocuradora-Geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores. Declaro aberta a sessão da subseção de dissídios individuais 2. Como nós estamos com o quórum mínimo de 6 ministros, compondo a subseção 2, na medida em que o ministro Breno ontem foi removido para a SDI 1, não é isso, ministro Breno? Sim. Nós temos 3 processos que, teoricamente, não teríamos quórum, então vamos pedir que o ministro Breno componha o quórum nesses 3 processos e, pedindo licença aos seus advogados, vamos dar preferência a esses 3 processos para serem julgados e podemos liberar o ministro Breno e, logo a seguir, liberar o ministro Roberto Bresciani. Está bem? Muito obrigado. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 6049, dígito 59 de 2016, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Alexandre, esse processo é de Vossa Excelência. É um retorno de vista, ministro Alexandre. Minha vista. Eu pedi vista regimental, trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança, reunião de processos em fase de conhecimento e em execução, grupo econômico, desconsideração da personalidade jurídica, inclusão no polo passivo da execução, determinação de bloqueio em conta bancária dos sócios da executada. Eu já encaminhei meu voto a Vossas Excelências e digo o seguinte, depois de várias considerações. Conforme salientado no voto de Sua Excelência, ministro relator, as questões concernentes à reunião de execuções, declaração de grupo econômico, despersonalização da pessoa jurídica e inclusão de devendores no polo passivo da execução deve ser objeto de impugnação mediante a adoção de medidas processuais específicas, tais como embargos à execução, agravo de petição ou embargos em terceiros. De fato, além da possibilidade de interposição nos autos do processo ordinário de embargos à execução e agravo de petição, conforme previsto nos artigos 884 e 897 da CLT, o artigo 674, parágrafos 1º e 2º, 3 do CPC de 2005, considera como terceiro para efeito de ajuizamento dos embargos quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Portanto, a ação mandamental não serve como sucedâneo recursal para discutir decisão passível de reforma nos termos da OJ 92 da ST2 desta Corte. Cito precedentes. Digo que, portanto, entendo incabível o mandado de segurança,
Não vislumbro qualquer ilegalidade da decisão impugnada, posto que concedida tutela de urgência com observância da lei. E aqui transcrevo vários fundamentos da decisão recorrida e voto no sentido de acompanhar Sua Excelência, ministro relator, para negar provimento ao recurso ordinário. Senhores ministros, há alguma divergência? Então, a decisão é unânime nos termos do voto do relator. O ministro Renato Paiva juntará a declaração de voto convergente. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 148, dígito 17 de 2017, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. O excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário por entender cabível a ação mandamental. Declarou-se suspeito o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Houve sustentação. Então, também compondo o quórum, o ministro Breno. Trata-se de mandado de segurança, ato coator consubstanciado na determinação de indisponibilidade dos bens do impetrante a título de tutela cautelar, reunião de execuções, desconsideração da personalidade jurídica, possibilidade de utilização dos embargos de terceiro, artigo 674, parágrafo 2º e 3 do novo Código de Processo, inadequação da via eleita, aplicação da J92. É um caso muito parecido com o anterior. Eu estou acompanhando, pedindo vênia a divergência do ministro Alexandre Agra para acompanhar a relatora. Já encaminhei meu voto às suas excelências e prossigo tomando voto. Ministro Lélio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, pedindo a máxima vênia à divergência, estou acompanhando o ministro relator, na medida em que, de fato, a discussão acerca da caracterização da fraude contra credores que o impetrante pretende afastar importaria discussão de matéria de prova insuscetível de exame em sede de mandado de segurança. Ministra Adelaide, como vota? Senhor presidente. Pois não, ministro. Presidente, pela ordem, desculpa. Pelos meus apontamentos, eu teria acompanhado a relatora, negando provimento ao recurso. Não sei o que possa ter ocorrido. Vamos verificar. Mas nesse caso, eu acompanho a relatora e não existiria mais divergência de minha parte. Pois é, então retiraria a divergência, não é, ministro Alexandre Agra? Desculpa ter interrompido, era só para não precisar. Pois não. Então, senhores ministros, há alguma divergência? Então, não havendo, a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. O ministro Renato Paiva juntará a declaração de voto convergente. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malman, processo EDRO 10.409, dígito 61 de 2015, em que são partes Marilene Viana Souza e outros, e Rio Tour, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Relatora, com a palavra. Senhor presidente, aqui trata-se de embargos de declaração, hipótese que a parte autora pretende, na verdade, na minha leitura, o reexame da matéria e a reforma do julgado, o que eu entendo inviável em sede de embargos de declaração nos termos dos artigos 1022 do novo Código de Processo Civil e 897-A da CLT. Então, estou propondo rejeitar os embargos de declaração. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto da relatora. Vamos chamar um único processo do ministro Bresciani para liberar Sua Excelência. Pregão.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que é revisora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo ação rescisória 12.081, dígito 39, de 2012. Ministro Bresciani, com a palavra. Senhoras ministras e ministros, Francisco Gomes de Almeida Filho busca desconstituir acórdão prolatado pela Egrégia SD1, pelo qual se negou o provimento aos seus embargos, assim mantendo decisão proferida pela Egrégia Sexta Turma, que, conhecendo e dando provimento ao recurso de revista do então reclamado, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 267.6 do CPC. O Ministério Público do Trabalho manifestou-se pela improcedência da ação rescisória. A rescisória vem calcada no artigo 485.8 do CPC e, como relatei, se volta contra a decisão que confirmou precedente que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Não há ataque à coisa julgada material, mas apenas formal. A hipótese não é da súmula 412, e, nesse sentido, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, 1 e 6, e 295, 1, parágrafo único, 3 e 491 do CPC de 73, regente da matéria, nos termos de precedente dessa subseção, e aqui eu cito os ministros Vieira de Mello, Douglas Alencar Rodrigues, Cláudio Mascarenhas Brandão e Hugo Carlos Scheuermann. Em síntese, o resultado. Ministra Adelaide, como revisora, está acompanhando? Eu examinei, senhor presidente, estou acompanhando o voto do doutor relator. Senhores ministros, estão de acordo? Então, a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Neste processo, não participa o ministro Lélio Agra Belmonte. Assim se decide. Ministro Bresciani, apenas esse, não é? Seria só esse, ministro. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado. Tenha um bom dia. Desejo uma boa sessão a todos. Obrigado. Voltamos, então, aos processos do ministro Breno. Temos mais um em preferência. Vamos chamá-lo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, processo RO 8018, dígito 12, de 2016, em que são partes LG Electronics do Brasil, LTDA, e Célio Silva. Ministro, só um minutinho, por favor. Pois não. Ministro Breno, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário, mandato de segurança, tutela de urgência concedida na vigência da Lei 13.105, de 2015. Reintegração, membro de CIPA, dispensa sem justa causa após o fim do mandato, no curso do período de estabilidade provisória, indenização substitutiva. O mandato de segurança foi impetrado contra ato praticado pelo juiz da segunda vara do trabalho de Taubaté, que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado para determinar a imediata reintegração do reclamante ao emprego. Acontece que, em consulta formulada no Sistema de Acompanhamento Processual do TRT da 15ª, verifica-se que em 18/10/2017 foi proferida decisão pelo juízo da causa indeferindo o pedido de reintegração do reclamante, que é, abre aspas, uma vez que o seu período estabilitário encontra-se exaurido, fecho aspas. Em face superveniente inutilidade da demanda, evidencia-se a ausência de interesse jurídico a ser tutelada pela via mandamental. E aqui eu agradeço desde já ao ministro Lélio, que me auxiliou nesse intento. Na realidade, o dispositivo é para conhecer do recurso ordinário, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Felipe, só o registro? Só o registro, excelência, procuração dos autos. Pois não. Senhores ministros? Senhor presidente, Ministro Alexandre Agra. A minha única dúvida é em relação às custas. Eu não sei se aqui incidiria ou não. Não, aqui ele está negando provimento ao recurso ordinário. Houve uma... Sim. Está sendo alterado. Nega provimento. Ah, tá. Ok. Está bem? Perfeito. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, recurso ordinário conhecido e desprovido, consignado à presença do Dr. Felipe Marques Ribeiro. Muito obrigado, ministro Breno. Senhor presidente, se me permite
um minuto só. Pois não. Eu gostaria de agradecer aqui o carinho com que eu fui recebido aqui na SDI2, assim que eu tomei posse, pela secretaria, pelo presidente, pelos ministros. Todos aqui me acolheram de uma forma assim que eu não tenho palavras para falar. Quando a gente inicia esse trabalho como aqui no TST, é um trabalho novo, é uma situação diferente, e todos tiveram a paciência para comigo, e eu quero agradecer. Estou indo hoje para a SDI1, mas já saudoso dos embates aqui travados na SDI2, e sabendo, os senhores, que quando eu me predispus a vir para o Tribunal Superior do Trabalho, eu sempre coloquei para todos os ministros que a minha ideia era de somar. Então, fui chamado nesse momento para ir à SDI1, e eu acho que a minha função é essa, institucional. Agradeço a todos mais uma vez, né, e espero que continue sendo aqui essa SDI2 um exemplo aí de trabalho, de labor e a favor da justiça do trabalho. Muito bem, Vossa Excelência muito contribuiu para a SDI2. Nós até esquecemos que Vossa Excelência está tão pouco tempo no TST, nos parece já um ministro veterano. E tenho certeza que Vossa Excelência irá contribuir muito para a SDI1, que também é uma sessão de igual importância no Tribunal Superior do Trabalho. Boa sorte lá. Aliás, estaremos juntos na SDI1. Exato. Muito obrigado pela boa sessão. Vamos então prosseguir com a ordem normal dos trabalhos, chamando os processos com preferência. Relator excelentíssimo, o senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 1631, DIS 57, de 2016, que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Marco Antônio Tavares Lima. Ministro Alexandre Agra, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, decisão proferida já na vigência do atual CPC. O regional registra que o reclamante fazia jus à garantia de emprego e, por isso, denegou a segurança pretendida pelo Banco Santander e manteve a decisão de concessão da tutela provisória de urgência que determinou a reintegração do reclamante. Mas há destaque na própria decisão de que havia nos autos originários prova de que, no curso do aviso prévio ficto, o operário recebeu auxílio-doença acidentário. Então, aquela hipótese já prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que ele ficou afastado do emprego, quando volta, ficou afastado do emprego, recebendo o auxílio-doença acidentário, e, nesse caso, ele tem aquela estabilidade decorrente da lei. Nesse contexto, a concessão de tutela antecipada para fins ou finalidade de reintegração do trabalhador, que é o litisconsorte aqui, revela-se razoável. Qualquer discussão de fundo a respeito dessa questão vai precisar ser dirimida no processo principal, porque aqui tem toda a aparência do bom direito e a urgência também, no sentido da concessão que foi determinada pelo regional. Por isso, eu encaminho o voto no sentido de conhecer, mas desprover o recurso. Doutor Eli. Presidente, pelo banco recorrente, poderes nos autos, neste caso apenas o registro da presença. Só o registro, doutor? Só o registro, presidente. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Eli Taílio Júnior. Assim se decide. Bregão. Relatora excelentíssima, a senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 80.452, dígito 21 de 2016. São partes Banco Bradesco, S.A. e Francisco Marcos Nobre Rosas. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança do litisconsorte passivo, agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar postulado pelo impetrante e a aplicação da orientação jurisprudencial 100 desta SDI2. Eu trago precedentes
e conheço do recurso ordinário e determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para julgar o mandado de segurança como entender de direito. Doutora Elis, só o registro, por hora. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença do doutor Eli Taílio Júnior. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 100.288, dígito 45, de 2016, que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Cláudia Carvalho Barbosa. Com a palavra a relatora. Mandado de segurança, tutela antecipada e a hipótese de sentença superveniente com a perda do objeto, a teor da súmula 414, inciso 3 do TST. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, no entanto, nego-lhe provimento. Senhores ministros, doutor Eli, só o registro, não é? Registro, presidente. Decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença do doutor Eli Taílio Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.128, de 51 de 2015, em que são partes Usifast, Logística Industrial S.A. e espólio de Valci Soares dos Santos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, originária da Egrégia 3ª Região. A presente ação rescisória foi proposta com fundamento nos incisos 3, 6 e 9 do artigo 485 do CPC de 73, que envolvem dolo, falsidade e erro de fato, falsidade documental. Nas razões do recurso ordinário, a parte pretendeu, em tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário, que lhe foi deferido em face da constatação da existência de aparente erro de fato na decisão rescindenda, que teria adotado, acolhido determinado documento como parâmetro para liquidação da sentença, importando uma execução que supera a quantia de R$ 1,5 milhão de reais. Ocorre que, reexaminando a questão, agora em cognição exauriente, observei que, proposta a ação em 19 de fevereiro de 2015, o valor à causa que lhe foi atribuído de R$ 97.465,98 determinava a realização de um depósito prévio no valor de R$ 19.493,19. Ocorre que a empresa não comprovou o depósito prévio no instante da propositura da presente ação rescisória. Apenas o fez após intimada a tanto pelo relator da rescisória perante a Corte de Origem. E os documentos apresentados revelam que o valor do depósito prévio foi realizado em 2 depósitos, em 2 momentos, melhor dizendo. Um primeiro no valor de R$ 19.465,98, portanto, aquém dos 20% calculados sobre o valor da causa, valor complementado apenas em 24 de fevereiro de 2015, com o acréscimo da quantia de R$ 27,22. Na linha da jurisprudência consolidada no âmbito desta subseção, não se admite, sob a vigência do Código de 73, a concessão de prazo para a regularização do depósito prévio. Nós sabemos que essa compreensão sempre gerou questionamentos, especialmente à luz da tese da jurisprudência defensiva, mas foi essa a compreensão que esta Corte consolidou e é essa a compreensão que me parece deva ser aplicada ao caso presente. Transcrevo no voto vários precedentes dessa subseção, reafirmando essas diretrizes de que o depósito deve ser comprovado no instante do ajuizamento da ação e de que não é possível a concessão de prazo para suprimento. E acrescento mais, como motivação sucessiva, que na petição inicial da ação rescisória há ainda um segundo vício, com todas as vênias, que diz com a indicação da sentença como sendo a decisão rescindenda. E, no caso presente, houve a prolação de um acordo em grau de recurso ordinário, que seria, então, a decisão efetivamente atacável na presente ação rescisória por força do artigo 512 do CPC de 73.
Então, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, por duplo fundamento, estou votando pela extinção do processo sem resolução do mérito. Primeiro, a ausência do pressuposto processual alusivo ao depósito prévio e, segundo, o erro na indicação da decisão rescindenda na linha da súmula 192 desta Corte. Em síntese, cassando a liminar que havia concedido, estou votando pela extinção do processo sem resolução do mérito. Doutor Márcios. Senhor presidente, peço a palavra, muito embora pela empresa Usifest, muito embora a matéria que não conhece é eminentemente processual, e, de certa forma, o conceito de aplicabilidade, inclusive a concessão liminar do eminente relator, demonstra que há um evidente erro de fato e que vai gerar um enorme prejuízo à empresa. Então, muito embora, na parte processual, com relação ao depósito prévio, não tenha sido efetuado no mesmo momento, fato é que esse depósito foi complementado e sequer foi arguido, inclusive, pelo regional, ao melhor juízo. O próprio acórdão, objeto do recurso do Tribunal Regional, não arguiu essa questão e manteve e admitiu a ação rescisória, o que demonstra que há uma viabilidade processual, muito embora, como o eminente relator colocou, há uma matéria pacífica desta Corte com relação a essa questão. O fato é que ele volta a existir, ele se confunde um pouco com o mérito, porque o erro, de fato, é manifesto o que está na decisão, né, inclusive na concessão da liminar. E o que isso vai representar? Esse erro, de fato, de utilizar um documento que não é da empresa para uma execução, vai gerar uma execução de aproximadamente R$ 1.800.000 de um único reclamante, né? Muito embora a empresa seja uma empresa sólida e não está aqui no âmbito da rescisória apenas para combater uma execução, mas é para buscar a justeza dessa decisão. E a sentença e o acórdão regional, quando aplicaram e utilizaram a documentação que não é da empresa, estão impondo a ela uma dívida exorbitante que vai muito além da razoabilidade e, inclusive, do princípio da proporcionalidade da decisão. Então, há, de fato, um excesso. Muito embora tenha as questões processuais, peço a Vossas Excelências que reanalisem essa possibilidade em razão do caso concreto, que traz um evidente erro de fato e um prejuízo enorme à empresa. Portanto, peço a Vossas Excelências que reflitam e vejam que o depósito prévio foi complementado, muito embora não tenha sido no único momento, e que há a viabilidade no mérito dessa rescisória. Por essas razões, Excelência, requero, com as devidas vezes ao ministro relator, que seja conhecido o recurso e seja dado provimento nos termos do pedido. Relator. Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado, que nos provoca positivamente na perspectiva de que realizemos a justiça do caso concreto. E, de fato, a Corte Regional não identificou o vício, compreendeu regular a ação, os pressupostos foram todos atendidos, mas o parágrafo 3º do artigo 267 do Código superado, igualmente, nos permite examinar a questão por força do chamado efeito translativo dos recursos inerentes à esfera ordinária de jurisdição. Mas os questionamentos colocam em perspectiva qual é o papel do judiciário quando examina ações rescisórias. E eu sempre me lembro, em situações como essa, doutor Martins, de uma frase dita por um ministro do Supremo Tribunal Federal julgando uma ação rescisória, ou melhor, julgando uma questão que punha em xeque toda essa dogmática processual que conforma o devido processo legal, e ele dizia que o compromisso da coisa julgada é com a segurança jurídica e não com a justiça da decisão no caso concreto. Evidentemente, é uma assertiva muito forte, mas nós ficamos, de fato, com as mãos atadas em razão dessas dificuldades de natureza processual. Se nós relativizarmos sempre, considerando a questão de fundo debatida, nós estaríamos aqui abrindo uma gama imensa de possibilidades de revisão, inclusive com um efeito consectário da insegurança jurídica. Então, eu, lamentavelmente, embora reconheça que, no caso concreto, o erro de fato me parece evidenciado, como fiz questão de pontuar na decisão cautelar, mas o pressuposto processual inibe qualquer juízo de fundo e, por isso, estamos
inviabilizados de atender ao reclamo. Eu estou ratificando o voto, presidente, colocando a questão à compreensão de todos. Senhores ministros, ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, concordo com o voto encaminhado pelo ministro Douglas, doutor Márcio, inclusive porque existe mais de um óbice processual, não é apenas a questão da regularização. E poderia-se pensar aqui, não, mas o CPC de 2015 ele trata a matéria de uma maneira diferente, sim, mas e todos os outros casos que foram julgados de acordo com o CPC de 1973? Ou seja, nós estaríamos dando uma solução diferente daquela que nós damos para os demais casos, que seria injusto, seria um privilégio num caso como esse. Mas existe um segundo óbice processual para que se adentre ao mérito, e o segundo óbice é o chamado erro de alvo, né? A decisão, o direcionamento da ação contra uma decisão, quando, na verdade, seria o caso do direcionamento contra a outra decisão, né? Não a decisão de primeiro grau, mas sim a de segundo ou vice-versa. Então, por tais razões, até compreendendo a possível viabilidade da matéria de fundo, mas eu não vejo como superar o óbice processual. Então, eu acompanho. Senhores ministros, ministro Adelaide. Senhor presidente, embora não agasalhado pelo Código de Processo Civil de 1973, o recolhimento foi permitido no regional o recolhimento. Eu considero uma questão que distingue com relação a esse óbice. Então, embora eu tenda a acompanhar o relator, e agora reforçado pelo ministro Alexandre, mas eu queria examinar melhor esse ponto, porque aí não seria o caso de todas as decisões, como o ministro Alexandre falou, tem essa distinção. Mas eu quero dar uma olhada em precedentes com relação ao fato de ter sido admitido no regional o depósito e a complementação do depósito. Então, eu vou pedir vista regimental para essa análise, embora eu reconheça também que, quanto ao segundo óbice, o relator traz bem fundamentado o seu voto, mas eu vou pedir vista regimental e não demoro devolver para ser concluído o julgamento. E peço notas degravadas. Eu indago, senhor ministro Lério e ministra Malman, pretendem antecipar o voto ou aguardam? Presidente, normalmente eu costumo sempre aguardar, né, até porque as luzes do voto vista podem mudar o meu entendimento. Mas eu estou na iminência de, na próxima semana, me afastar em correição no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Então, por essa excepcionalíssima razão, peço a máxima vênia à ministra Adelaide para antecipar meu voto. De fato, eu estou convencido dos fundamentos declinados pelo eminente relator, especialmente quanto ao erro de alvo, que me parece insuperável. Então, pedindo a máxima vênia, eu antecipo o voto no sentido de acompanhar o relator. Ministra Malman, aguarda? Eu aguardo. Aguardo. Então, após o voto do relator, no sentido de conhecer o recurso e extinguir o processo em resolução do mérito, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre Agra e Lério Bentes, suspenso o julgamento em razão de vista regimental da ministra Adelaide Miranda Arantes, notas degravadas por excelência, inclusive da sustentação oral. Sustentou pelo recorrente, doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 133, de 53 de 2017, em que são parte Osmar José Milanês e Itaú Unibanco S.A. A palavra, o relator. Senhor presidente, de forma singela, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, em que houve a superveniência de sentença no processo matriz com perda superveniente do objeto. Por isso, estou propondo a denegação da segurança. Senhores ministros, doutora Elissa, ao registro. Isso, presidente. Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do doutor Eli Taílo Júnior. Pregão.
Relatora excelentíssima, a senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 100.029, dígito 11 de 2013, em que são partes Adalto, De Angeli e outros e Ambev S.A. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a pretensão de corte rescisório articulado sob a égide ainda do CPC de 73, dirigida a acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que, em sede de agravo de petição, manteve a sentença por meio do qual foi inadmitido o ingresso de novos empregados na execução, além daqueles contidos no rol de substituídos apresentados pelo sindicato, com a fundamentação de se respeitar os limites subjetivos da coisa julgada, formada em ação civil coletiva, ajuizada por ente sindical. O acórdão rescindendo... Só um pouquinho. É que aqui pulou. Acórdão rescindendo, por meio do qual foi negado o ingresso de novos empregados substituídos na fase da execução da ação civil coletiva, não consubstancia decisão de mérito, porquanto destituído de efeitos extraprocessuais. Realmente, a referida decisão encerra tão somente coisa julgada formal, uma vez que suas consequências são de ordem estritamente endoprocessuais. Vale dizer, a decisão atacada tem caráter meramente processual. Não se tratando de decisão de mérito, afigura-se evidente a impossibilidade jurídica do pedido, o que resulta na extinção do feito sem resolução do mérito. É assim que eu voto. Doutor José Torres. Essa palavra pelo recorrente, excelência. Pelos recorrentes. Com a palavra, doutor. Eminente presidente, colega Murti, com a devida vênia da ilustre relatora, parece que a rescisória tem procedência. Do que se trata? No processo de conhecimento, foi suscitada a ausência de representatividade do sindicato da categoria. A sentença acolheu o recurso e o acórdão regional pontifica o seguinte: vou ler aspas. Legítima a substituição processual dos empregados por sindicato de categoria, por força do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Assim, tem um sindicato legitimidade para atuar no presente. A pretensão reclamatória, como substituto processual dos empregados e pleitear a URPS e o gatilho salarial. Ora, ficou consignado aqui, de maneira irreversível, não houve recurso nenhum, que a representação processual é ampla. É ampla. Ora, diante desse reconhecimento da amplitude, da plenitude da representação, como é que se pode, na execução, o sindicato traz lá uma lista que a lista nenhuma não tem nada a ver com a representação processual, porque decorre da Constituição, como acabamos de ler, representa todos. Se representa todos, como é que pode, na execução, se tirar uma parcela daqueles representados, segundo a própria Constituição, só porque o sindicato juntou lá uma lista da qual não consta o nome, não consta a assinatura. Olha, a representação da representação do sindicato independe de qualquer lista, de qualquer documento, qualquer papelucho. Está na Constituição. É ampla, é irrestrita. Isso consta do acórdão. Não poder, portanto, na execução, se criar uma limitação que no processo de conhecimento foi afastada peremptoriamente. A representação é ampla. Só cabe uma indagação. Os recorrentes são representados ou não? Jamais ninguém negou que eles são representados. A única novidade é essa, é que não consta de uma lista que um sindicato juntou. Essa lista não prova nada. Ela é irrelevante para que se debate nos autos.
ao alcance da substituição processual. Nos parece, eminente relatora, que realmente a decisão proferida no processo de execução, desprezando essa realidade, ela vulnera, inclusive, o texto do artigo 8º, 3º da Constituição Federal. Razão porque se espera o conhecimento e provimento do recurso ordinário para se determinar a procedência da ação rescisória. Doutora, ali aguarda por hora, não é? Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, eu mantenho meu voto, as razões estão expostas no voto que já foi divulgado com antecedência. O que se discute, na verdade, aqui, da possibilidade de ampliação do polo subjetivo para fins de execução. Essa matéria aparece, é de certa forma recorrente até nos processos, no exame em turma, mas aqui nós estamos em sede de ação rescisória, e aí é uma questão de se entender se essa decisão é passível de rescisão ou não, na vigência do Código de Processo Civil de 73. E eu mantenho, por hora, a minha posição exposta no voto. Senhor ministro, alguma divergência? Não, senhor presidente, é apenas um aspecto que eu considero relevante, se possível for. Eu só quero fazer essa indagação, porque se houver divergência, tem que dar a palavra ao doutor Eli. Sim, não é divergência, não. Não, pois não. Só na execução é que houve o afastamento de substituídos. E isso, evidentemente, com consequências desastrosas para efeito de prescrição, porque isso não foi discutido no processo de conhecimento, chega na execução, então eu afasto fulano e beltrano, e aí fulano e beltrano não podem nem entrar com ação individual, porque o direito já estaria prescrito. Então, sob esse viés, a decisão atacada, no meu entender, é de mérito, sob esse viés. Mas o fato é que a lista não foi exigida pelo Judiciário. O Judiciário não agiu no sentido de limitar a participação de quem quer que fosse como substituído. O sindicato é que, na própria inicial, autolimitou a participação de trabalhadores por meio de uma lista voluntariamente apresentada. E agora, na fase de execução, ampliar essa lista pode levar, inclusive, a participação de trabalhadores não contemporâneos. Então, por esse aspecto, eu penso que realmente o voto da doutora relatora está muito bem encaminhado. Eu acompanho. Ministro Douglas. Senhor presidente, brevíssimas considerações. Esse é um daqueles casos que confirmam uma constatação que me parece unânime nesta Corte, no sentido de que há uma certa incompreensão do chamado microsistema processual das ações coletivas por parte de muitos operadores jurídicos. O sindicato ajuiza uma reclamação trabalhista na condição de substituto processual e acrescenta à petição inicial um rol de trabalhadores que seriam associados, certamente, beneficiados por eventual coisa julgada proferida naquela causa. Ao assim proceder, o sindicato agiu contra a Constituição, de fato, porque ele violou o princípio da liberdade sindical. Ao fazer isso, ele quer estimular trabalhadores não sindicalizados a se associarem para se beneficiarem, eventualmente, da coisa julgada favorável à pretensão deduzida. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, começa a execução. Em execução, diversos trabalhadores postulam ingresso na lide, invocando a representatividade ampla do sindicato. Ocorre que a jurisprudência do TST, certo ou errado, se consolidou no sentido de reconhecer válida a limitação da eficácia subjetiva da coisa julgada em reclamações propostas por sindicatos na condição de substitutos processuais. Se nós estivéssemos diante do microsistema processual das ações coletivas, essa legitimidade ela é autônoma, não é substituição processual. Se estivéssemos diante dessa representatividade ampla ou dessa legitimidade autônoma, qualquer trabalhador que se enquadrasse na situação tipo regulada na coisa julgada poderia pegar aquela decisão e executá-la. Mas não é isso que se cuida aqui no caso concreto. Não se trata de uma ação coletiva com o sentido técnico desse microsistema processual. É por isso que a ministra relatora encaminha no sentido de afirmar a ilegitimidade daqueles que pretenderam ingresso, porque a coisa julgada não lhes alcança. Bem ou mal, certo ou errado, não lhes alcança por conta da determinação posta pelo sindicato na inicial e que foi ratificada por este judiciário no sentido de restringir essa eficácia subjetiva.
Lamentavelmente, não há, de fato, campo possível para a rescisão da decisão. Eu acompanho o voto condutor. Ministro Lero, alguma consideração? Presidente, não vou adentrar o interessantíssimo debate que se coloca aqui acerca do alcance da coisa julgada nas ações em que o sindicato atua como substituto processual. Eu já sustentei, como ressaltou o ministro Douglas, fiquei vencido na ocasião, quando prevaleceu na STI o entendimento de que a juntada de lista pelo sindicato limitava o universo dos beneficiários da sentença. Entendo que só essa medida não é capaz de limitar o alcance do Instituto. Todavia, no caso concreto, e isso está transcrito pela eminente relatora, a folha 3 do seu voto, o tribunal consigna que a sentença que transitou em julgado é expressa, no sentido de assegurar o pagamento de diferenças salariais decorrentes da incidência do percentual de 26,05% sobre os salários dos substituídos elencados às folhas 8 a 12. A partir daí, pela força da coisa julgada, é que me parece inviável cogitar do ingresso de qualquer outro postulante que não estivesse naquele rol. Do contrário, penso até que seria possível buscar outra solução para o caso, mas nessas circunstâncias, diante dos explícitos termos da coisa julgada, eu também acompanho a eminente relatora. Posso proclamar, senhores ministros? Então, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Sustentou pelo recorrente, doutor José Torres das Neves, e consignada a presença do doutor Eli Taylor Júnior pelo recorrido Ambev. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 10.836, dígito 33, de 2017, em que são parte sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Belo Horizonte, região e Banco do Brasil, S.A. Ministro Alexandre, com a palavra. Senhor presidente, eu não sei se seria o caso de parecer do MP nesta sessão, então vou fazer um resumo e... O relatório, não é? Também. Recurso ordinário em mandado de segurança, antecipação de tutela, greve. A questão aqui é bastante interessante. O acórdão recorrido ratificou a liminar que suspendeu os efeitos da tutela antecipada deferida no processo matriz, concedendo, em definitivo, a segurança para autorizar o impetrante a proceder ao desconto no salário relativo à paralisação que ocorreu em 30 de 6 de 2017. E se tratando de greve, a verdade é que realmente o contrato fica suspenso e, nesse caso, os dias parados eles são objeto de negociação. Não cabe aqui, em mandado de segurança, entender que essa questão diz respeito a direito líquido e certo. A legitimidade ou não do movimento paredista, considerada a sua excepcionalidade, é questão a ser dirimida no processo matriz. Não vai ser no mandado de segurança que penso essa questão. Me perdoe, é só o relatório, por favor, que nós temos que colher o parecer do Ministério Público. Então é isso. Então, doutora, com a palavra. Banco do Brasil S.A. impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra a decisão interlocutória proferida pela excelentíssima juíza da 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que deferiu o requerimento de tutela de urgência de natureza antecipada, formulada na ACP número 1092-83.201.5.03.009 e ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região, SEEB, BH e Região, determinando-lhe abster-se de descontar o dia parado dos empregados que participaram do movimento paredista ocorrido em 30 de junho de 2017. Concedida a liminar. Em juízo de mérito, o egrégio TRT ratificou a decisão liminar e julgou procedente a ação mandamental, cassando o ato judicial impugnado, liberando o desconto do dia de trabalho dos empregados do Banco do Brasil que participaram da paralisação ocorrida no dia 30 de junho de 2017. Daí o presente recurso ordinário apresentado pelo sindicato,
Contra-razões, as folhas 325, 345. Pelo conhecimento por presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, predomina nesse coleno Tribunal Superior o entendimento de que a greve configura suspensão do contrato de trabalho e, por isso, como regra geral, não é devido o pagamento dos dias de paralisação, independentemente de declaração de abusividade ou não, exceto quando a questão é negociada entre as partes ou em situações excepcionais, como na paralisação motivada por descumprimento de instrumento normativo vigente, não pagamento de salários e más condições de trabalho. No caso dos autos, verifica-se que a postulação não se enquadra nas hipóteses de excepcionalidade admitidas pela jurisprudência deste coleno do Tribunal Superior, configurando, portanto, o direito do empregador de não arcar com os custos da ausência dos trabalhadores ao trabalho no dia 30 de junho de 2017, o que resultaria na manutenção do venerando acordo recorrido. Verifica-se ainda nas razões de recurso ordinário, folhas 304 e 320, pedido do recorrente, no sentido de que o impetrante restitua os valores já descontados dos empregados, referentes à ausência do trabalho no dia 30 de 6 de 2017. Tem-se, pois, que a via processual restrita da ação mandamental desserve ao fim e hora pretendido, porquanto, uma vez procedido o desconto na folha de salário dos empregados, deve o recorrente buscar o resultado útil ao fim pretendido nos autos da ação civil supramencionada, de modo a minimizar o ônus sofrido pelos trabalhadores decorrente do dia parado. Diante do exposto, opina o Ministério Público do Trabalho pelo não provimento do recurso ordinário. Presidente, doutora Evani, obrigado. Ministro Alexandre, então, Vossa Excelência, vamos deferir notas degravadas a Vossa Excelência para depois consignar no seu voto a conclusão com o resumo do parecer do Ministério Público que está sendo feito oralmente. Agora, com a palavra para prosseguir, então. Pois não. Era exatamente em relação a esse aspecto, concluindo, a legitimidade ou não do movimento paredista é questão a ser dirimida no processo matriz, mas, de qualquer maneira, isso não influi no pagamento ou não dos dias parados. Presume-se que os dias parados não devem ser pagos, a não ser que sejam negociados, que haja negociação em sentido contrário. Então, não vejo aqui o direito líquido e certo, demonstrado nesse sentido, postulado pelo Sindicato dos Empregados, e, por isso, conheço, mas desprovejo o recurso ordinário. Doutor Ricardo, com a palavra. Excelência, requer o juntado de estabelecimento. Deferido. Excelências, pelo voto do eminente relator, o sindicato recorrente tem a convicção da liquidez e certeza do seu direito pleiteado nos autos desse mandado de segurança. Como bem afirma o eminente relator, havendo o movimento deflagrado, o movimento paredista, havendo a greve, os dias parados só podem ser descontados depois de negociação a respeito dessa suspensão, né, que tem efeito pela aplicação da lei de greve. Houve negociação desses autos? É que se pergunta. Não, o Banco do Brasil se negou a negociar. Os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte Região, reunidos em assembleia, deliberaram participar da greve geral em 20 de agosto de 2017, mobilização que fez parte contra as reformas trabalhistas da Previdência Social. Feito o movimento, buscou o sindicato, diálogo com todos os bancos, não só o Banco do Brasil, e não obteve sucesso. Unilateralmente, o empregador resolveu proceder ao desconto desse dia parado, desse dia legitimamente deliberado, que seria uma data de mobilização a respeito dessa violência sofrida pelos trabalhadores no Brasil. Buscado o Banco do Brasil para negociar, não houve negociação. O banco deliberou unilateralmente proceder ao desconto. O banco entra com uma ação civil pública dizendo, olha, espera lá, o artigo 7º da lei de greve estabelece expressamente que
para proceder a esse desconto tem que haver negociação. Nós estamos diante de uma questão que é excepcional. A lei de greve, ela não foi pensada para mobilizações dessa natureza em que se está diante do desmonte das legislações de amparo do trabalhador, das legislações sociais do país. Ou seja, o rol previsto na lei de greve, que estabelece as excepcionalidades, ele não pode ser visto como restritivo. Um caso desse de greve geral não pode ficar sem um amparo desse judiciário, no sentido de que aqui não está se pedindo o pagamento do dia, está se pedindo a suspensão da decisão do banco de fazer o desconto para, a partir daí, negociar-se o que deve ser feito, afinal, com este dia. Ora, nós estamos aqui diante de uma categoria bancária. Vossa Excelência sabem que a Tavênia, sindicatos bancários, nunca se negou a negociar neste país. Todos os anos são feitas negociações em torno de dias parados de mobilizações grevistas que são deflagradas na database. E essa situação não é diferente. Agora, por uma imposição de uma linha de governo que se impõe à Sociedade de Economia Mista, chamada Banco do Brasil S.A., o banco resolve não negociar e agir unilateralmente. E agora vem os trabalhadores bater a porta desse judiciário para dizer, espera lá, não se faça o desconto unilateralmente, negocie-se. O objeto da ação civil pública é essa, não é outro. E é isso que esse sindicato vem pleitear a Vossa Excelência. De fato, aqui não está em questão a legitimidade ou não da greve. Eu vim, inclusive, disposto a defender essa legitimidade, mas tanto assim que a decisão recorrida falou, olha, aqui eu não estou discutindo legitimidade ou não de greve, nem poderia, não tenho competência para isso. O que está se discutindo aqui, única e simplesmente, é o posicionamento da STST para casos ordinários, de greves deflagradas em database. Este caso não é ordinário, esse caso é extraordinário e precisa ser apreciado como tal. Nós estamos diante de um movimento histórico, Excelência. Nós estamos frente à história, nós estamos no olho do furacão. É possível continuarmos julgando, continuarmos atuando em processos como este, baseado em uma jurisprudência que não se adequa ao caso concreto? Creio que não. Então, a súplica que se faz é mantenham essa liminar, porque o sindicato nada mais quer do que negociar esse dia parado, nada mais quer que a cassação dessa liminar sinalize para os trabalhadores que eles não devem lutar pelos seus direitos. A questão de fundo é política, sim, porque permitir o desconto unilateral do salário do trabalhador sem negociação, quando a categoria, nos tempos sombrios em que nós vivemos, resolve aderir a um movimento paredista, é sinalizar esse trabalhador que ele não deve se mobilizar. Porque, se mobilizar de forma ampla, em movimento deflagrado por todas as centrais sindicais, ele sofrerá consequências. Então, Excelência, esse caso deve ser resolvido, sim, de forma extraordinária. Aqui houve uma greve geral, legalmente deflagrada, deliberada, comunicada, e, em razão disso, o sindicato pede, mantenham essa liminar, porque o sindicato está disposto a negociar sobre esse dia. Não permitam esse desconto unilateral com base numa jurisprudência que não se adequa ao caso concreto. É o que se requer, Excelência, pedindo o provimento do recurso ordinário no particular. Doutor Fabrício, aguarda apenas um minuto. Senhores ministros, há alguma divergência ou algum pedido de vista regimental neste caso? Senhor presidente, apenas em acréscimo. Nós estamos diante de uma situação em que não é caso de interrupção com paralisação total das cláusulas do contrato, onde o empregado não trabalha e recebe, por exemplo. É um caso de suspensão
aliás, com paralisação parcial. Um caso de suspensão com paralisação total. Ele não trabalha e o empregador também não tem que pagar isso por força de lei. A greve é um direito, com certeza, ele pode até transcender a lei de greve com base no artigo 9º da Constituição Federal. Mas, sinceramente, não cabe ao Judiciário criar fundo de greve às custas do empregador, ou seja, fazendo com que o empregador pague pelas reivindicações do empregado. Aí, sinto muito, seria uma obrigação do próprio sindicato e seria, talvez, até uma iniciativa do sindicato de buscar perante o Congresso uma reformulação, não apenas da estrutura sindical, como também, na lei de greve, a criação de um fundo de greve. Não cabe ao Poder Judiciário fazer esse tipo de interpretação, criando lei onde não existe. Gostaríamos, por exemplo, com certeza, de regulamentarmos aqui, através das decisões judiciais, a proteção à despedida sem justa causa ou arbitrária, mas não podemos fazer isso. Gostaríamos de reestruturar a organização sindical caótica do Brasil, mas não podemos fazer isso nas decisões. Da mesma forma, penso que não podemos decidir contrariamente à lei, onde ela estipula expressamente um determinado procedimento. Por isso, senhor presidente, eu respeitosamente mantenho o voto. Doutor Fabrício, só o registro, não é? Sim, excelência. Então, a decisão é unânime, nos termos do voto do relator, sustentou pelo recorrente do Ricardo Quintas Carneiro e consignado a presença do Fabrício Gonçalves dos Santos pelo Banco do Brasil. Assim se decide. Pregão. Relatora excelentíssima, a senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 35.000, dígito 82, de 2011, em que são partes União, PGU e Tereza Cristina, Mesadre e outros. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória. A ação rescisória, no caso aqui, está fundamentada no artigo 485, 5º do Código de Processo Civil de 73, consiste em instrumento processual voltado à correção de vícios graves da formulação da coisa julgada, jamais podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Dessa forma, o corte rescisório pretendido como fundamento na referida norma não dispensa que haja na decisão rescindendo a emissão de tese explícita contrária à literalidade do dispositivo do ordenamento. No caso, vertente, não se divisa afronta aos artigos 102, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88 e 26, 27 e 28 da Lei 9.868 de 99, uma vez que não se verifica na decisão rescindenda tese explícita acerca das matérias nele veiculadas, aplicação da súmula 298 deste Tribunal Superior, em cujo óbice esbarra o pedido de rescisão nesse particular. Em se tratando de violação do artigo 884, parágrafo 5º da CLT, não obstante os argumentos da recorrente, o posicionamento jurisprudencial que prevalece nesse Tribunal Superior é no sentido de que o disposto nos artigos 884, parágrafo 5º da Constituição das Leis do Trabalho e 741, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ambos incorporados ao ordenamento jurídico pela medida provisória número 2185, não tem aplicação aos títulos judiciais que se aperfeiçoaram antes da vigência daquela medida provisória, inteligência da súmula 487 do STF, precedentes da SDI 1 e da SDI 2. No caso vertente, tem-se que o início da vigência do dispositivo de lei em voga é posterior à constituição do título judicial exequendo, o que exclui a incidência da referida norma, a hipótese sob exame. Por isso, é que é importante se observar que a própria relativização da coisa julgada consubstanciada no artigo 884, parágrafo 5º da CLT, é objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, no bojo do recurso extraordinários 590-880, com repercussão geral, que é o tema 106, ainda pendente de julgamento, recurso ordinário conhecido e não provido. Limitação ao recurso ordinário em ação rescisória, interposição pela parte Lei 5.869,
Plano Econômico, URP de fevereiro de 89, execução, limitação à database, afronta coisa julgada, inexistência, hipótese que não há uma decisão em sequência qualquer limitação temporal à condenação imposta à reclamação em relação ao pagamento das diferenças salariais. Decisão rescindenda expressamente afasta a limitação temporal. Assim, a Corte Regional reconheceu a violação do artigo 5º, 36 da Constituição Federal de 88, em juízo rescisório, limitou a condenação das diferenças à database da categoria. Tal limitação não afronta a coisa julgada, assegurada no artigo 5º, 36 da Constituição Federal, uma vez que as normas que limitam os reajustes à database da categoria têm natureza cogente, disciplina da súmula 322 do TST, orientações jurisprudenciais 262 da SDI 1 e 35 da SDI 2, trago precedentes, recurso ordinário que se conhece e ao qual se nega provimento. Na verdade, a questão central seria em dar efeito retroativo ao artigo 884 da CLT, que, inclusive, está ainda sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Doutora Cíntia, só registro. Excelência, pelo recorrente também, eu peço uso da palavra. Pois não, o tempo regimental. Cumprimento primeiramente Vossa Excelência, presidente dessa egrégia sessão. Cumprimento as excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros e os representantes do Ministério Público. Ambas as questões, objeto dos recursos ordinários apresentada pela União e também pelos réus aqui, que são os exequentes, realmente está pacificada. A questão que se traz nessa tribuna é uma questão de ordem processual em relação à decadência da ação apresentada pela União. Isso porque a sentença de conhecimento reconheceu as diferenças decorrentes da incidência da URP, e essa decisão ela transitou em julgado em 1999. Nessa decisão, realmente não houve a limitação feita no acórdão regional. Ocorre que a União, com o início da execução, a União apresentou embargos de execução e agravo de petição, buscando essa limitação. O que foi feito em sede de execução foi justamente a reiteração da decisão que transitou em julgado lá em 99. Ou seja, decidiram no sentido de que, não havendo limitação na decisão exequenda, não haveria por que limitar na fase de execução. Contra essa decisão, a União apresenta a ação rescisória. Então, defende-se no recurso ordinário da parte também em tribuna que o prazo, o marco inicial da decadência em relação a essa discussão da limitação é a decisão que transitou na fase de conhecimento e não a decisão que transitou em execução, porque a discussão é a mesma. Essa discussão foi apresentada em sede regional, em defesa, e o regional destacou que, por conta da discussão do artigo 884 da CLT referente à inexigibilidade do título, seria prejudicial a essa discussão da limitação. Então, traria a margem para a União sustentar em ação rescisória ambos os assuntos. Sucede, todavia, que, quando proferida a decisão em 99, sequer havia cogitação a respeito da medida provisória, que ocorreu 3 anos após. Então, a União, naquela época, não tinha uma bola de cristal a saber que haveria, daqui 3 anos, uma legislação que tornaria, no caso, inconstitucional a exigibilidade do título executivo. Então, diante disso, entende-se e defende-se em tribuna que a ação rescisória apresentada pela União é decadente, porque ela apresentou a ação rescisória com a preclusão já existente, uma vez que o direito às diferenças e a ausência da limitação que é defendida na ação rescisória foi transitada em julgado em 99. Diante disso, roga-se pelo provimento do recurso dos réus para que seja declarada a decadência da ação rescisória. Agradeço a atenção. Pois não, doutora Cíntia. Relatora, com a palavra. Senhor presidente, é que nós estamos rejeitando a prejudicial de decadência, porque foi identificado que apenas na fase de execução é que a Corte Regional decidiu no processo subjacente acerca da limitação da URP, a data da conversão do regime seletista em estatutário, é o momento em que se constituiu decisão de mérito sobre o qual repousa a pretensão desconstitutiva da parte autora.
E, por fim, no mérito propriamente dito, mantém a decisão do Tribunal Regional de corte rescisório por violação do artigo 5º. Então, eu afasto a decadência, né, e dou o corte rescisório na base no artigo 5º da Constituição Federal, para limitar o pagamento de diferenças da URP de fevereiro de 89, a data base da categoria. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto da relatora, sustentou pela recorrente, doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes. Assim se licite. Obrigada. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 5.928, dígito 65 de 2015, em que são partes Eaton, LTDA e Milton Novaes da Silva. Com a palavra, relatora. Senhor presidente, essa é a hipótese de sentença superveniente com a perda do objeto, sob a ótica da súmula 414, inciso 3, do TST. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, denego a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, de 2009. Custas em reversão pela impetrante no importe de R$ 60, arbitradas consoante o previsto no artigo 789 da CLT, tendo em vista o valor dado à causa de R$ 3.000, dos quais fica isento em razão dos benefícios da justiça gratuita. E determino ainda, seja oficiado com urgência à autoridade coatora e ao presidente do Tribunal Regional da 15ª Região, cientificando do teor desta decisão. É o meu voto. Doutor Ricardo. Excelência, eu requero juntado de subestabelecimento e a palavra para um esclarecimento. Pois não, doutor. Porque aqui, no caso, o recurso ordinário da empresa aponta para a superveniência de uma decisão que, na verdade, era uma decisão interlocutória. Mas isso não afasta o entendimento de que houve uma decisão superveniente, porque a sentença julgou procedente a reclamação no tempo do curso do recurso ordinário, a sentença declarou a procedência do pedido e, inclusive, incorporou a tutela antecipada pelo mandado de segurança. Aí, no caso, o recurso ordinário está sendo provido. Questiono se não seria o caso de se extinguir o mandado de segurança pela mera superveniência da sentença e não da decisão interlocutória na qual se baseia o recurso ordinário. Pois não. Relatora com a palavra. Não, está sendo desprovido, né, senhor presidente? Não. Vossa Excelência conhece e denega, no mérito, denega a segurança, não é? Isso. Está esclarecido, doutor Ricardo? Apesar de esclarecido, Excelência, eu creio que a melhor solução seria extinguir sem julgamento de mérito, tendo em conta a superveniência. Vamos fazer o seguinte, e se o doutor continuar com dúvida, embargo de declaração, está bem? Presidente, só lembrando. Só esclarecimento. Pois não, ministro Adelaide. É que, de acordo com a lei do mandado de segurança, o termo técnico seria denegar a segurança. Pois não. Mas eu darei qualquer esclarecimento que o nobre advogado. Exatamente o que a ministra relatora acaba de mencionar. A perda superveniente do objeto da pretensão mandamental acarreta, nos termos do artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança, a denegação da segurança. Então, aqui não se está dando provimento a recurso, negando provimento a recurso. Estamos em sede ordinária, recurso ordinário, reconhecendo a perda superveniente do objeto. Perfeito. Obrigado, Excelência. Lição aprendida. Está certo. Então, assim se decide, nos termos do voto da relatora, consignando a presença do doutor Ricardo Quintas Carneiro. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 101.034, dígito 10 de 2016, em que são partes CR, BSSA e Márcio Rocha Pacheco. A palavra, relatora. Essa é a hipótese, senhor presidente, em que o mandado de segurança impugna ato que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou o restabelecimento do reclamante e seus dependentes no plano de saúde e odontológico.
o qual arcará com o pagamento integral da assistência médica. E não se verifica abusiva ou violadora de direito líquido e certo a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, pois a autoridade coatora levou em conta a presença dos requisitos da verossimilhança e do dano irreparável ou de difícil reparação de que trata o artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que restou plenamente justificada e respaldada pelo ordenamento jurídico. Eu trago no meu voto precedentes e conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Doutora Eli. Senhor presidente, apenas o requerimento de registro da presença. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto da relatora, consignada a presença, doutora Eli Taíro Júnior. Pregão. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo EDAR 16402, dígito 15 de 2015, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que vota no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Senhores ministros, esse processo, eu pedi vista regimental, na verdade, em atenção ao ilustre advogado que compareceu ao meu gabinete, apresentando a memorial, insistindo na importância do caso, reexaminei e passo ao seguinte voto. Nós estamos em série de embargos de declaração, então temos que verificar se estão presentes os requisitos do artigo 897-A da CLT e 1022 do novo Código de Processo Civil. A meu juízo, obscuridade não há na decisão embargada com relação à aplicação da súmula 410, no que se refere à alegação de violação ao artigo 927, o parágrafo único do Código Civil. A embargante alega que, no caso de análise, não há necessidade de reanálise de fatos e provas para os fins de se enquadrar ou não as funções exercidas pela ré como de atividade de risco. Note-se que restou expresso no acordo embargado que, aspas, a primeira turma consignou que em determinados trabalhadores a doença pelo vírus da imunossuficiência humana, HIV, pode ser considerada como doença relacionada ao trabalho. Conclui-se que a atividade da autora de auxiliar de enfermagem acarreta riscos que a colocam em situação mais gravosa se comparada aos demais membros da coletividade, fecho aspas, concluindo que, abro aspas, somente com o revolvimento do substrato fático probatório da ação matriz é que seria possível discernir se as atividades empenhadas pela empregada autorizariam a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva em razão do risco acentuado, em razão do exercício do labor prestado, e que, feitas tais considerações, observa-se que a pretensão de corte rescisório, baseada na alegação de que as atividades empenhadas pela reclamante, ora a primeira ré, não a submetia a riscos acentuados fora do padrão comum, encontra obstáculo na súmula 410, por implicar o reexame de fatos e provas no processo que originou a decisão rescindendo, fecho aspas. Assim, restou claro na decisão embargada que a presente hipótese com relação ao pedido do corte rescisório com fundamento no artigo 485º do Código de Processo 73, violação literal do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, esbarra no óbice da súmula 410, eis que, para os fins de enquadramento ou não das atividades da reclamante, ora ré, na exceção contida no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, atividade de risco, seria necessário o reexame de fatos e provas do processo originário, o que não é admissível em sede de ação rescisória calcada em violação de lei. Ademais, o acórdão embargado deixou expresso ainda, como fundamento complementar acerca da referida questão, obter dictum, que nos casos em que se discute acidente de trabalho ou doença ocupacional dos profissionais da área de saúde, a ré exercer as funções de auxiliar de enfermagem, a jurisprudência do TST entende ser aplicável à responsabilidade objetiva, por se tratar de atividade de risco nos termos do parágrafo único
do artigo 927 do Código Civil. Desse modo, por qualquer ótica que se analise a questão, não há que se falar em obscuridade no julgado. No que se refere à alegação de erro material, premissa equivocada, também não possui razão embargante. Note-se que a embargante alega a existência de erro material ao sustentar que o documento novo, qual seja o exame de HIV negativo da ré datado de 16 de 11 de 2012, teria por si só o condão de ensejar conclusão diversa no acórdão rescindendo, qual seja a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais ante o acidente de trabalho, contaminação de vírus HIV ante a perfuração de dedo com seringa. Note-se que resta expresso no acordo embargado que, aspas, no tocante ao segundo documento trazido à colação, produzido em 16 de 11 de 2012, embora efetivamente cronologicamente velho na forma da súmula 402 do TST, não tem o condão de conferir a rescindibilidade pretendida, porquanto não preenche outro requisito inafastável, qual seja a aptidão de, por si só, ensejar decisão diversa daquela contida na decisão rescindenda, e que, na ocasião da aprovação do acordo rescindendo para aferição da responsabilidade pelo infortúnio ocorrido com a empregada, a primeira turma desse Tribunal Superior não tomou por base exclusivamente o acidente com seringa noticiado pela autora para concluir pela existência de nexo causal ensejador da responsabilidade civil. Ao contrário, considerou principalmente o risco habitual da atividade desenvolvida pela reclamante, a qual pode ocasionar acidentes em diversas ocasiões e não somente em caso isolado, fecha aspas. Concluindo que, aspas, não procede a alegação da autora de que a decisão está pautada na hipotética e remota possibilidade de ambas as partes envolvidas no acidente, reclamante e paciente, encontrarem-se na janela imunológica, intervalo entre o contato com o vírus e a infecção, no momento do mencionado acidente de trabalho. Ao contrário disso, o acórdão rescindendo não exclui a possibilidade de a contaminação ter ocorrido em momento diverso daquele evento envolvido a senhora Daisy, e que o documento apresentado pela autora não é capaz, por si só, de assegurar o pronunciamento diverso que lhe seja favorável, não sendo bastante para garantir a recebibilidade pretendida, em razão de não infimar a tese ora destacada no acórdão rescindendo, fecho aspas. Desse modo, restou claro que o acordo embargado, que embora o documento apresentado pela autora seja cronologicamente velho, a ação rescisória não merece provimento com relação ao alegado documento novo, eis que não preenche o outro requisito essencial para a rescisão do julgado, na hipótese, qual seja, a aptidão de, por si só, ensejar a decisão diversa daquela contida na decisão rescindenda. Note-se que, conforme restou expresso no acordo embargado, a decisão rescindenda não se embasou tão somente no acidente com a seringa para concluir pela existência de nexo causal ensejador do dano moral e material, considerando, na verdade, o risco habitual a que estava exposta a reclamante no exercício da sua atividade de risco, auxiliar de enfermagem, o que poderia ocasionar acidentes em diversas ocasiões e não somente em um caso isolado, dispondo ainda que, aspas, o acordo rescindenda não exclui a possibilidade de a condenação ter ocorrido em momento diverso daquele evento envolvendo a senhora Daisy, fecho aspas. Desse modo, não há que se falar em erro material, premissa equivocada, no caso em análise. Examinando cuidadosamente o acordo embargado, verifico que não vislumbrei nenhuma das hipóteses que autorizasse a modificação do julgado por obscuridade, omissão ou contradição. De modo que acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, ministra relatora. E indago aos senhores ministros se há alguma divergência. Então, a decisão é unânime, nós temos o voto da relatora. Assim se decide. As vistas primeiro.
Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 745, dígito 92 de 2015, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento para, concedendo a segurança postulada pelo impetrante, determinar o imediato levantamento do bloqueio de 20% dos seus salários, procedido nos autos da reclamação trabalhista, bem como a liberação dos valores indevidamente retidos. Não houve sustentação. Eu pedi vista regimental para meu melhor exame dessa questão, porque é sempre muito delicada, mas estou acompanhando o ministro Lélio. Eu enviei aos senhores ministros cópia do meu voto, dia 2 de abril, ontem. Eu indago se há alguma divergência. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu disponibilizei no sistema um voto parcialmente divergente hoje pela manhã, e em razão da ausência de tempo hábil à revisão dos ilustres ministros, eu solicito vista regimental e, desde já, antecipo o pedido de reinclusão em pauta na sessão do dia 17, quando o ministro Lélio estará presente. Pois não. Obrigado. Está bem. Então, após o voto do vistor, no sentido de acompanhar o relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Vossa Excelência encaminhará voto para todos nós, não é, ministro Douglas? Eu vou encaminhar de forma impressa também. Obrigado. Próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 130.253, de 69 de 2015, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer e prover o recurso ordinário para julgar procedente a ação rescisória e, em juízo rescisório, desconstituir a sentença proferida e proferir nova decisão, julgar parcialmente procedente a reclamação trabalhista, para condenar a reclamada ao pagamento de saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas e 1/3 de multa do artigo 477 da CLT. Não houve sustentação. Esse caso eu pedi vista porque realmente é rara a hipótese em que nós damos corte rescisório por erro de fato. Mas, neste caso, eu me convenci do acerto do voto do ministro Agra pelo seguinte: o que aconteceu? O reclamante se diz despedido injustamente, junta ele mesmo o termo de rescisão do contrato de trabalho, onde consta o pagamento de várias verbas, e ele pede as diferenças daquilo que ele entende que não foi pago. E a sentença, a decisão rescindenda, ela não considerou esse documento e defere todas as verbas rescisórias. Então, a meu juízo, é o caso típico de erro de fato mesmo, não é? Por isso é que eu estou acompanhando, Sua Excelência. Presidente, o erro é tão evidente que gera até dúvida. Eu estaria acompanhando, indago se há divergência. Então, neste caso, a decisão unânime, nós temos o voto do relator. O ministro Renato juntará voto convergente ao pé da corda. Terminamos? Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.